Quando minha sogra pegou meu passaporte, eu não sabia o que esperar. Aquela tarde começou como qualquer outra. Eu havia chegado em casa depois de meses trabalhando fora, me sentindo exausta, mas ao mesmo tempo aliviada, ansiosa para ver meu marido. Arar, depois de tanto tempo. No entanto, o que começou como um reencontro tão esperado rapidamente se transformou em um pesadelo que nunca imaginei. O apartamento estava bagunçado. Como sempre, eu estava tão acostumado a ignorar esses pequenos detalhes que não me importei. Eu só queria estar com ele. Me sentir próxima, abraçá-lo depois de tanto tempo. A excitação tomou conta de mim quando entrei pela porta. E a primeira coisa que fiz foi procurá-lo. Eu o vi na cozinha, de costas. E me joguei em seus braços. Quer? Exclamei com um largo sorriso. Que bom ver você. Ele não respondeu da maneira que eu esperava. Sua saudação foi fria e distante. Ah, olá, você já chegou. Ele disse, sem olhar para mim. Seu tom era completamente indiferente. Como se ele não tivesse sentido minha falta. Meus olhos se arregalaram de surpresa. Isso era tudo que ele tinha a dizer. Depois de meses sem nos vermos. Esperava uma recepção mais calorosa. O nó no meu estômago ficou maior. Isso é tudo? Perguntei a ele, tentando esconder minha frustração. Faz 5 meses que não nos vemos e isso é tudo que você tem para me contar? Sim, já faz algum tempo que vivemos assim. Estou acostumado com isso. Ele respondeu sem emoção, encolhendo os ombros como se nada de importante estivesse acontecendo. Fiquei ali, paralisado, sem saber o que fazer ou o que dizer. A alegria que senti ao chegar em casa desapareceu instantaneamente, deixando apenas um pesado vazio em meu peito. Resolvi seguir em frente e fazer o que normalmente faria, preparar o jantar. Como se nada tivesse acontecido. Porém, a tensão no ar tornou-se palpável. Como se estivéssemos em 2 mundos diferentes. Cada vez que eu olhava para Arar, ele ficava grudado no telefone, sem erguer os olhos. Por que você fica olhando para aquele telefone? Perguntei a ele, sem conseguir me conter. Sua resposta foi rápida e cortante. E o que acontece com isso? Ele respondeu irritado, mal levantando os olhos. Não te vejo há meses e você não me disse uma única palavra. Minha voz tremia de frustração. Você não poderia pelo menos dizer que sentiu minha falta? Ele bufou, como se meu pedido fosse absurdo. Estou cansado, ele murmurou, ignorando completamente a dor que suas palavras me causaram. O jantar já estava pronto. Mas naquele momento tudo que eu havia preparado não tinha gosto. A atmosfera estava carregada de uma tensão insuportável. Eu não queria que esse reencontro fosse assim. Mas não pude evitar. Eu me senti rejeitado. As palavras que esperei durante tantos meses não vieram e me senti mais sozinho do que nunca. Você está pronto para o jantar? Perguntei a ele, tentando manter a calma. Já está pronto. Ele respondeu sem emoção, antes de continuar olhando para o celular. A frieza em sua voz me tocou profundamente. Tentei falar com ele, mas suas respostas foram curtas e frias. Cada palavra que ele disse me fez sentir como se eu não importasse. Como se tudo que eu tivesse feito, tudo que eu tivesse sacrificado por esse relacionamento, não significasse nada. A certa altura, a frustração tomou conta de mim. Levantei-me da mesa, olhando para seu rosto inexpressivo. Esse não é o ponto. Eu disse, contendo as lágrimas. Já se passaram 5 meses e você quase não me disse nada. É assim que você me trata depois de tanto tempo. Colocando o telefone sobre a mesa. Ele se levantou da cadeira e olhou para mim. Seu rosto mostrava alguma irritação. Estou em um avião há horas. Trabalhei o dia todo. Você não pode falar assim comigo. Ele disse asperamente. Meu coração disparou e lágrimas começaram a brotar em meus olhos. Como ele poderia ser tão insensível? Eu também estava trabalhando. E não só isso. Estava longe de casa, vivendo uma vida que parecia feita de sacrifícios. Esperando que quando voltasse meu marido me recebesse de braços abertos. Mas tudo o que consegui foi indiferença. Você realmente não consegue dizer algo legal depois de todo esse tempo? Eu disse, minha voz embargada. Não haja como se fosse fácil. A tensão na sala era insuportável. Ele não estava olhando para mim. E cada palavra dele era como uma faca enfiada em meu peito. Eu nem pedi para você voltar para casa. Disse ele, como se estivesse cansado de tudo. Suas palavras me atingiram como um soco. Eu não conseguia entender. Ela sentiu muita falta dele e tudo o que recebeu dele foi frieza e distância. O que você acabou de dizer? Gaguejei, sentindo lágrimas escorrerem dos meus olhos. Estou cansado, repetiu ele, desta vez sem se virar para olhar para mim. Você está apenas complicando as coisas. Com essas palavras, ele se virou e saiu da sala, me deixando sozinha, quebrada. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Tudo o que eu queria era estar com ele, compartilhar nossa vida, mas me deparei com um muro de indiferença. Fiquei ali, paralisado, com lágrimas caindo silenciosamente. No dia seguinte, a situação não melhorou. Ao me cumprimentar, Arar mal me reconheceu e, em vez de um abraço, me ofereceu palavras vazias.
Estou com ciúmes de você, disse ele de repente, sarcasticamente. Você pode ficar sentado o dia todo enquanto eu trabalho para caramba. Seu tom foi doloroso e me machucou mais do que eu poderia expressar. Com ciúmes de mim, do meu trabalho, da minha vida, dos meus sacrifícios. Não é bem assim, respondi, tentando manter a calma. Também tenho trabalho a fazer. Projetos a preparar. Mas ele não me ouviu. Suas palavras se tornaram uma repreensão constante. Cada vez que falava, sentia como se estivesse afundando ainda mais em um mar de frustração e decepção. Ele olhou para mim como se eu fosse um incômodo. Como se minha vida e meus esforços não significassem nada. Na tentativa de me distrair, comecei a limpar a casa. Talvez fazer algo produtivo ajudasse a clarear minha cabeça. Mas, nesse momento, meu telefone tocou. Foi minha sogra. Um sentimento ruim tomou conta de mim. A ligação foi curta, mas o suficiente para eu entender o que estava acontecendo. Minha sogra, com seu tom meigo, começou a falar em viagem em família, me pedindo ajuda com as reservas. Uma viagem em família. Eu me senti ainda mais manipulado. Como se fosse apenas uma ferramenta para facilitar as coisas para eles. Minha sogra sempre foi hostil comigo. Mas agora eu me sentia como uma marioneta em suas mãos. A ligação terminou e eu fiquei ali pensando no que havia acontecido. Eu me senti preso, incapaz de escapar da manipulação que estava sendo tecida ao meu redor. E o pior de tudo é que Arar, a quem sempre amei, agora parecia estar do lado da mãe, ignorando os meus sentimentos e os meus sacrifícios. Com o passar dos dias, comecei a sentir que tudo fazia parte de um plano muito maior. Que eu não entendia totalmente. Minha sogra e Arar estavam tramando alguma coisa. E eu era apenas mais uma peça no jogo deles. Mas algo dentro de mim me disse que deveria manter a calma. Ser cauteloso e esperar. A viagem estava chegando e, embora eu não soubesse exatamente o que estava acontecendo, algo dentro de mim me dizia que não deveria confiar em ninguém. Precisava me proteger, ficar atento a cada movimento. Algo me dizia que esta viagem em família não era o que parecia. E assim começou minha descida a um jogo que não havia escolhido. Uma trama de traição, manipulação e segredos que acabaria mudando minha vida para sempre. O dia da viagem finalmente chegou. Passei a semana inteira me preparando para o que a princípio pareceu uma oportunidade de escapar da tensão que se acumulou em minha vida. A viagem, que era para ser uma oportunidade de partilhar com o meu marido e a sua família, rapidamente se revelou uma armadilha que já tinha começado a ser armada muito antes de o dia chegar. Naquele dia acordei cedo. O ar da manhã estava mais pesado que o normal. Enquanto me arrumava, olhei pela janela, tentando encontrar algum consolo na paisagem. Mas minha mente estava cheia de perguntas. O que iria acontecer quando chegássemos lá? Seria este o momento em que ela descobriria a verdade sobre o que Arar e sua mãe estavam planejando? Eu não tinha nenhuma resposta. Mas algo dentro de mim me dizia que eu deveria estar preparado para o que quer que acontecesse. Descendo as escadas, encontrei Arar. Ele estava ao telefone, como sempre, com o rosto tão ausente que me fez pensar se ele realmente havia olhado para mim. Eu não fiquei surpreso. Desde que voltei, percebi como a atenção dele se desvaneceu em seu mundo, deixando pouco espaço para mim. Para o nosso casamento, eu não queria fazer perguntas a ele. Não queria que suas respostas frias me afundassem ainda mais do que já afundaram. Então apenas o cumprimentei com um sorriso forçado. Pronto para a viagem? Eu perguntei, tentando manter uma fachada. Claro, estamos apenas esperando a mamãe terminar de fazer as malas. Respondeu ele, sem nem olhar para mim. Seu tom não demonstrava emoção. Apenas uma frieza que me rasgou um pouco mais profundamente. Resolvi não insistir. Embora senti um nó no estômago ao perceber que não havia entusiasmo em suas palavras. Eu sabia que algo não estava certo. Mas ainda não sabia exatamente o que era. Quando chegámos à casa dos meus sogros, o clima estava tenso. A porta se abriu e minha sogra nos recebeu com um falso carinho. Aquele sorriso que ela sempre tinha quando me recebia. Um sorriso que nunca chegava aos seus olhos. Que bom que você está aqui. Já faz tanto tempo. Ele disse com uma doçura que não passava de uma máscara. Entramos em casa e imediatamente minha sogra começou a se apressar. Estava claro que ele tinha tudo preparado para nós. Mas também que não queria que ficássemos ali mais tempo do que o necessário. Preciso que você me ajude com as malas. Allen, disse ele com voz impaciente, sem sequer me oferecer a opção de manter a calma. Meu marido, Arar, nem levantou a cabeça. Ele estava tão imerso no telefone que nem se preocupou em me oferecer ajuda. Levantei-me e fui em direção ao quarto onde estavam as malas. Minha mente ainda girando, tentando entender tudo. Eu estava cansada de ser tratada como uma sombra na vida do meu próprio marido. Cansada da manipulação constante da minha sogra. Mas eu sabia que precisava manter a calma. Algo me dizia que nesta viagem finalmente encontraria as respostas que tanto precisava. Quando entrei no quarto para pegar as malas, algo estranho me chamou a atenção. Minha sogra me seguiu rapidamente e,
antes que eu pudesse reagir. Me pediu para ir até a sala com as malas. Meu instinto me disse que algo não estava certo. Então coloquei meu passaporte no bolso. Eu não queria correr o risco de que isso fosse tirado de mim novamente. Quase imediatamente, ouvi passos rápidos. Minha sogra se adiantou e me pediu para entregar as malas. Mas quando entrei novamente na sala, vi algo que não pude acreditar. Ela segurava um isqueiro. Com meu passaporte na mão. Meu coração parou por um segundo. O que você está fazendo? Gritei, aproximando-me rapidamente dela. Mas minha sogra não prestou atenção em mim. Com um sorriso que fez meu sangue gelar. Ele olhou satisfeito para o passaporte e começou a acender o fogo. As chamas rapidamente começaram a consumir o documento. E a imagem do meu passaporte sendo devorado pelo fogo ficou gravada em minha mente como um pesadelo irreversível. Isso acabou, disse ele, como se estivesse cumprindo um dever. Uma ordem que havia sido dada muito antes de eu perceber. Eu nunca pretendi que você viesse. Você só foi útil para fazer reservas. Minhas pernas tremiam. O impacto do que eu via me paralisou. Eu estava prestes a perder mais do que apenas um documento. Minha vida estava sendo destruída pedaço por pedaço e eles estavam satisfeitos. Você não pode estar falando sério. Gritei, o medo e a raiva começando a tomar conta de mim. Isso não faz sentido. Minha sogra sorriu com uma malícia que eu nunca tinha visto nela. Seus olhos brilhavam de cruel satisfação enquanto observava o passaporte desaparecer nas chamas. Você é apenas um estranho para nós. Disse ele friamente, como se o que estava acontecendo fosse a coisa mais normal do mundo. Meu estômago afundou quando as palavras da minha sogra penetraram profundamente em mim. Fiquei completamente surpreso. Todo esse tempo, pensei que fazia parte de uma família. Achei que tinha uma casa. Mas agora tudo ficou claro. Eles nunca me aceitaram. Eles só me viam como uma ferramenta. Alguém para usar e descartar quando eu não fosse mais útil para eles. Meu marido, Arar, apareceu no local e vi sua expressão de surpresa quando viu o passaporte em chamas. Não foi o choque do dano que me foi causado, mas o fato de que agora eu sabia que ele estava envolvido em tudo isso. Ficou claro que ele e sua mãe planejaram isso desde o início. Eles planejaram fazer com que eu me sentisse pequeno, irrelevante, para ser destruído emocionalmente. O que diabos você fez? Mãe, ele gritou, raiva evidente em sua voz. Eu disse para você tomar cuidado. A angústia em seu rosto me deixou gelada. Percebi que não havia nenhuma preocupação real comigo. Eles só estavam preocupados com as consequências de suas próprias ações. Como você pode? Exclamou ele, sem entender que tudo o que fizeram comigo foi calculado. No final, percebi que os dois eram iguais, egoístas, frios e cruéis. Apesar de tudo, algo dentro de mim acordou. A raiva que estava reprimida dentro de mim por tanto tempo começou a sair. Eu não conseguia mais ficar em silêncio. Eu não seria mais a pessoa que aceitava suas humilhações sem lutar. Com firmeza, me aproximei deles. A raiva fluiu em minhas veias. Você realmente acha que pode me destruir assim? Eu disse com a voz firme e cheia de determinação. Eu não vou deixar eles fazerem isso comigo. Esta viagem não seria apenas uma fuga. Foi o começo de algo maior. Eu não era mais a mesma pessoa. O que começou como uma armadilha estava prestes a se voltar contra ele. E eu sabia que meus sogros, e principalmente Arar, teriam que pagar por tudo que fizeram comigo. As chamas ardentes que consumiram meu passaporte não se comparavam ao fogo que agora ardia dentro de mim. Eu estava pronto para lutar pela minha liberdade. Pela minha dignidade. A viagem já não era apenas uma fuga, tornou-se uma batalha pela minha vida e pelo meu futuro. A situação ficou ainda mais tensa quando, após o confronto com minha sogra, as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar de forma alarmante. Ficou claro que a viagem que me prometeram não era uma simples viagem em família. Nem um gesto de boa vontade da parte deles. Minha sogra e Arar tinham algo muito mais sinistro em mente. E eu era apenas um peão no jogo deles. Mas eu não poderia mais ser uma vítima passiva. Não poderia continuar me permitindo ser usada daquele jeito. Precisava de encontrar respostas e se havia uma coisa que aprendi nos meus anos de trabalho internacional é que, por vezes, a única forma de vencer uma batalha é encarar a verdade com determinação. Naquela noite, enquanto Arar dormia no sofá, imerso no telefone como sempre, decidi que era hora de investigar por conta própria. Ela sabia que não podia confiar nele, muito menos em sua mãe. Eu precisava saber o que eles estavam planejando. Porque me arrastaram naquela viagem e o que mais estavam escondendo de mim. Eu não iria ficar parado enquanto minha vida desmoronava diante dos meus olhos. Levantei-me silenciosamente, evitando fazer barulho para não acordar Arar. O relógio marcava 3 da manhã e a casa estava silenciosa. Como se tudo estivesse imerso numa espécie de sono pesado. Numa calma enganadora, fui para o quarto de Arar, onde ele havia deixado sua mala de viagem. A curiosidade me queimou e eu sabia que precisava verificar o que havia dentro. Ele não tinha feito isso antes.
Por respeito e porque achava que não havia necessidade de invadir sua privacidade. Mas tudo isso mudou. Ela não podia mais confiar nele ou em sua mãe e precisava de respostas. A bolsa estava ao lado da cama e, quando a abri, um arrepio percorreu meu corpo. Encontrei um monte de papéis, recibos e alguns documentos que não estavam organizados. Mas o que me chamou a atenção foram duas coisas: um convite para uma ilha exclusiva, a mesma que minha sogra mencionou quando falou sobre a viagem, e uma passagem aérea só de ida para Arar, sem volta. Um nó se formou no meu estômago ao ver isso. O convite foi dirigido a todos os três, e dizia que a viagem era apenas para familiares próximos. Os três, o que significava que não havia espaço para mim nos planos deles. Respirei fundo, sabendo que não poderia ignorar isso. Mas o que mais me impressionou foi isto: no fundo da sacola havia um pequeno envelope que continha algo muito mais perturbador, uma procuração. Meu coração disparou ao ler o conteúdo. Era um documento legal que autorizava a minha sogra a administrar todos os meus bens caso eu ficasse incapacitado. Não era apenas uma viagem que eles estavam planejando. Isso era muito maior, mais sinistro. Minha sogra e Arar não só queriam que eu não participasse dessa viagem, queriam me controlar. Me manipular e, se necessário, tirar tudo o que me pertencia. Minha cabeça girava enquanto segurava aquele documento, tentando assimilar o que acabara de descobrir. Minha sogra estava tramando tudo isso. E não apenas para me humilhar, mas para me privar da liberdade. O passaporte, a viagem, a procuração, tudo fazia parte de um plano que não tinha sido apenas uma simples disputa familiar. Foi um movimento calculado para garantir que eu fosse invisível em suas vidas. Para me apagar de sua história. Eu não poderia deixar isso acontecer. Eu não poderia deixar minha vida desmoronar sem lutar. Minha mente começou a trabalhar a todo vapor, planejando como iria enfrentá-los. Eu não só iria impedi-los de tomar o que era meu, mas também iria expor a verdade. Fazê-los pagar pelo que tinham feito. Com o envelope em mãos, voltei para o quarto onde Arar dormia. A imagem de seu rosto inexpressivo, tão ausente de qualquer emoção por mim, me deu forças. Aproximei-me dele, olhei para ele por um momento e, com uma calma que não sentia, deixei o envelope sobre a mesa. Esta viagem não seria mais apenas uma fuga de suas manipulações. Seria o começo da minha luta. O dia seguinte chegou com a mesma tensão que marcou os últimos dias. Arar e sua mãe continuaram a agir como se nada tivesse mudado. Mas eu sabia que as coisas nunca mais seriam as mesmas. Quando finalmente nos encontramos para partir para o aeroporto, minha sogra começou a falar sobre os detalhes da viagem, como se tudo fizesse parte de um plano simples e feliz. Mas dentro de mim intensificou-se a sensação de que tudo era uma farsa. Ele não podia deixá-los vencer. Não podia deixar tudo pelo que havia trabalhado. Tudo o que havia conquistado. Desaparecer por causa de sua ganância e manipulações. Estávamos no carro, a caminho do aeroporto, quando de repente meu celular vibrou. Era uma mensagem do meu advogado, dizendo que ele havia encontrado uma pista importante sobre a procuração da minha sogra e a influência sobre meus bens. Meu coração pulou uma batida. Não era mais apenas uma questão de controle emocional. Meu futuro estava em jogo. A viagem à ilha já não era apenas uma fuga. Era a última chance que eu teria de parar tudo o que estava acontecendo nas minhas costas. Quando chegámos ao aeroporto tudo parecia correr bem. Como se fôssemos uma família feliz de férias. Mas eu sabia que as aparências enganavam. Nada disso era normal. Nada disso era o que parecia ser. Enquanto caminhávamos para a sala de embarque, minha mente estava distante, lutando com os pensamentos e estratégias que eu já havia começado a traçar. Eu sabia que esta viagem poderia ser minha última chance de desmascarar tudo e acabar com o jogo deles. Eu não podia mais ficar em silêncio. Muito menos permitir que eles conseguissem o que queriam. O ar no aeroporto estava carregado de tensão. Embora ninguém ao nosso redor soubesse disso. Arar caminhava na minha frente, conversando com a mãe sobre o roteiro da viagem. Como se tudo fizesse parte de uma rotina comum. Como se fôssemos uma família normal e feliz. Eu, por outro lado, lutei para manter a calma enquanto meus pensamentos giravam rapidamente, tentando antecipar o que estava por vir. Já não era apenas uma viagem em família. Foi a minha chance de expor todas as mentiras. Todas as manipulações que me foram feitas desde o início. E eu sabia que tinha que agir rapidamente. Porque não havia como voltar atrás. Ao nos aproximarmos da sala de embarque, uma ideia começou a tomar forma em minha mente. Ele sabia que precisava de provas. Algo irrefutável que expusesse seus planos e sua traição. Ele não podia permitir que tudo se reduzisse a meras palavras ou suspeitas. Eu precisava obter algo que os enfrentasse diretamente. Algo que me desse poder nesta batalha que já havia começado. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, estávamos na sala de espera. Arar sentou-se em uma das cadeiras sem prestar atenção em mim. Imerso em seu telefone como sempre. Enquanto minha sogra me observava com um sorriso cheio de falsa doçura. Como se tudo estivesse bem. Eu, claro,
Não fui enganado. Cada sorriso dela, cada olhar de Arar, só me confirmava o que eu já sabia. Eles estavam tão envolvidos em seu próprio plano que nem perceberam o que estava acontecendo comigo. Eu estava sozinho nisso, mas também sabia que não ficaria em silêncio por muito mais tempo. De repente, algo que Arar havia deixado em sua bolsa chamou minha atenção. Era uma pasta pequena, mas com uma etiqueta que dizia: documentos importantes. Eu sabia que tinha que ser algo crucial. Algo que, se eu conseguisse colocar as mãos nele, me daria o controle de que tanto precisava. Enquanto ele ainda estava distraído, fui até a sacola e agarrei-a rapidamente, certificando-me de que minha sogra não estava olhando. Abri a pasta com o pulso acelerado e meus olhos encontraram o que estava procurando. Dentro da pasta estavam vários documentos assinados, incluindo contratos e acordos confidenciais que Arar havia feito com uma empresa que, segundo os papéis, se destinava a movimentar parte significativa de nossos ativos. O que mais me surpreendeu foi um contrato de compra de imóvel, com o meu nome assinado, mas com os termos estabelecidos em favor da minha sogra. Era como se eles estivessem preparando o terreno para assumir o controle de tudo o que eu tinha. Como se a minha participação no nosso relacionamento fosse apenas uma formalidade. A fúria que senti naquele momento foi indescritível. Tudo o que construí, tudo pelo que trabalhei, estava sendo usurpado sem o meu conhecimento. Me senti traído, mas também mais determinado do que nunca. Eu não poderia continuar ignorando o que estava diante de mim. Ela não poderia mais ser a esposa submissa e obediente que eles pensavam que ela era. Esta era a minha vida, o meu futuro, e eu não iria deixar isso ser destruído. Com as evidências em mãos, levantei-me da cadeira, sentindo o peso da fúria e do desamparo se transformar em determinação implacável. Eu sabia que era hora de enfrentá-los, de contar-lhes a verdade que tanto temiam. Eu não iria deixá-los escapar impunes disso. Com passo determinado, fui até onde Arar estava sentado, sem lhe dar tempo de reagir. Arar, precisamos conversar, eu disse, minha voz firme e determinada. Ele me olhou confuso, mas não disse nada. Minha sogra, ao ouvir meu tom, aproximou-se rapidamente, como se tivesse medo do que eu pudesse dizer. O que há de errado? Ellen, ele perguntou com seu típico sorriso falso. Mas agora ele não conseguia mais esconder o que sabia. As peças do quebra-cabeça estavam todas no lugar e eu não conseguia ficar quieto. O que é isso tudo? Eu disse, segurando os papéis na frente deles. É isso que você realmente quer? Despojar-me de tudo o que conquistei apenas para manter o controle. O rosto da minha sogra empalideceu ao ver os documentos. Arar, por sua vez, levantou-se rapidamente, mas não conseguiu esconder a surpresa no rosto. Eu sabia que não poderia negar. Os jornais falavam por si. Você não tem o direito de fazer isso, disse Arar, tentando recuperar a compostura. Sua voz tremeu um pouco e seu olhar desviou-se para a mãe, em busca de algum sinal de apoio. Mas ela já estava muito confusa. Certo, respondi, minha voz cheia de raiva. Você está me dizendo que não tenho o direito de saber o que estão fazendo comigo. Esta é a minha vida, o meu futuro, e tudo isso é mentira. O que você achou? Que eu iria sentar e esperar ser despojado de tudo? Minha sogra tentou-me acalmar, mas sua voz já não tinha o mesmo poder. Pude ver o desconforto em seus olhos. A tensão crescente. Ele sabia que havia perdido o controle da situação. Allen, por favor, ele murmurou. Mas eu não consegui ouvir mais nada. As palavras não faziam mais sentido. Tudo o que importava agora era que ele estava no controle. Ele não podia mais ignorar o que estava acontecendo. O confronto continuou, mas não havia como voltar atrás. Estava cansado de ser a vítima, de ser a pessoa que sempre ficava calada. Eu sabia o que tinha que fazer. Ele havia reunido as evidências e agora precisava dar o próximo passo. A batalha jurídica estava prestes a começar. O confronto com Arar e minha sogra não foi o fim do meu sofrimento, mas o início de uma luta que eu sabia que seria longa. O ar no aeroporto estava repleto de uma tensão palpável e, embora minha sogra tentasse manter a calma com sorrisos forçados, eu não conseguia mais permanecer em silêncio. Eu tinha as evidências, a verdade em minhas mãos e não iria desistir tão facilmente. Após nossa discussão, Arar tentou-se justificar, mas suas palavras eram vazias. Ele me disse que tudo o que fez foi para o bem da família, que tomou decisões difíceis sem querer se envolver. Mas suas desculpas não tinham sentido. Eu sabia que tudo o que ele havia planejado com a mãe era para garantir que eu fosse despojado do meu poder, da minha liberdade. Ele queria que eu fosse apenas um acessório, outro objeto em sua vida, sem poder de decisão. Eu não parei por aí. O documento que encontrei na bolsa dela, o contrato de compra e o manuseio da minha mercadoria, foi suficiente para destruir tudo. Mas no fundo ela sabia que não queria ser apenas uma mulher que foi despojada de tudo. Queria vingança, sim, mas mais do que isso. Queria minha vida de volta. Minha independência de volta. Então decidi que o que viria a seguir não seria apenas uma batalha emocional, mas também uma batalha jurídica.
Tive que levá-los a tribunal. Tive que expor tudo o que fizeram. Fazê-los pagar pelo que me tiraram. Não apenas minha herança, mas também minha dignidade. Quando cheguei na casa dos meus sogros, já sabia o que tinha que fazer. Minha sogra, que sempre tentava me manipular através de sorrisos e palavras suaves, foi a primeira a tentar controlar a situação. Como sempre fez. Mas eu não iria mais ceder aos jogos deles. Eu a confrontei e não me importei com o que ela pensava. Eu sei o que você está fazendo e não vou deixar você continuar. Eu disse com voz firme. Sem hesitação. Arar, que ainda não havia entendido a magnitude da situação, ficou ali, observando, completamente perplexo. A expressão em seus olhos era um reflexo de confusão e desespero. Como se ele não conseguisse entender como tudo chegou a esse ponto. Mas era tarde demais para se arrepender. A verdade estava sobre a mesa e não havia como voltar atrás. Não me faça mais ameaças. Allen, disse ele, com um tom cheio de arrogância, tentando minimizar o que estava acontecendo. Isso é um assunto de família. Você não precisa se envolver tanto. Eu ri, uma risada amarga que ecoou pelas paredes da sala. É a minha vida, Arar, exclamei, meu coração batendo forte. E você está tentando destruí-lo. Esta não é uma questão de família, é uma questão de controle. Uma questão de manipulação. Você me usou como peão em seu jogo e agora quer que pague por isso. Arar permaneceu em silêncio, incapaz de responder. Minha sogra, por outro lado, tentou manter a fachada de mãe amorosa. Mas não pude deixar de ver o medo em seus olhos. A mulher que sempre teve tanta certeza de seu controle agora via tudo desmoronar diante dela. O poder que eu pensava ter sobre mim estava desaparecendo rapidamente e eu estava ciente disso. A cada palavra que ele falava, parecia que uma camada de sua fachada estava desmoronando. A verdade já estava exposta e agora eles não podiam mais escondê-la. Eu tinha as provas, os documentos e faria com que todos soubessem o que tinham feito. Mas o mais importante é que eu sabia que tinha dado o primeiro passo para recuperar o que era meu, a minha vida. A minha autonomia e a minha dignidade. Os dias se passaram e a batalha jurídica começou. Consultei um advogado e entrei com uma ação judicial por abuso emocional. Manipulação financeira e traição que sofri. A resposta de Arar e da minha sogra foi uma mistura de surpresa e desespero. Eles não conseguiam mais esconder isso. A evidência era muito clara. Minha sogra tentou me intimidar. Mas ela não tinha mais poder sobre mim. Sua voz, que sempre foi tão forte, agora soava vazia, desprovida da mesma autoridade. Com o passar das semanas, a situação tornou-se cada vez mais clara. Minha sogra, que sempre foi a cabeça visível de sua manipulação, foi expulsa dos negócios da família e perdeu o apoio de vários sócios importantes, que passaram a questionar suas práticas. Arar, por sua vez, começou a perceber como seus próprios erros o levavam ao abismo. Ele não podia mais proteger sua mãe, nem a si mesmo. Quanto a mim, o processo judicial foi longo e doloroso, mas necessário. Cada sessão foi um lembrete do quanto lutei para manter minha dignidade intacta. Mesmo quando tudo parecia perdido. Finalmente, após meses de batalhas jurídicas, conseguimos o que parecia impossível: a anulação dos acordos fraudulentos e a compensação financeira pelos abusos sofridos. Minha sogra e Arar, embora tentassem resistir, tiveram que aceitar as consequências de seus atos. A vitória foi minha, mas não foi apenas uma vitória material. Foi uma vitória emocionante, um sinal de que não iria mais deixá-los pisar em mim. Depois de tudo o que aconteceu, decidi me afastar completamente deles. Eu não queria continuar vivendo sob sua sombra. Eu não me importava mais com o que eles pensavam ou diziam. Eu havia conquistado minha independência. Usei a compensação financeira para me mudar para um lugar mais tranquilo. Uma casa que fosse só minha. Onde pudesse me curar, recuperar a paz e seguir em frente com minha vida. Inscrevi-me em vários cursos para continuar aprendendo. Viajei para lugares que sempre sonhei visitar e aos poucos comecei a me reconstruir. A viagem que Arar e minha sogra planejaram para me destruir tornou-se o primeiro passo para minha redenção. Ela não era mais a mesma mulher que entrou em sua vida cheia de dúvidas e medo. Agora ela estava mais forte, mais sábia e, acima de tudo, livre. A vingança nem sempre é doce. Mas a liberdade é, e naquele momento, completamente sozinho em minha nova casa, entendi que a verdadeira vitória era ter-me libertado de tudo que me impedia. O meu futuro estava nas minhas mãos e agora, pela primeira vez em muito tempo, podia olhar para o futuro com esperança e sem medo. A vingança nem sempre é doce. Mas a liberdade certamente é, e naquele momento, completamente sozinha em meu novo lar, entendi que a verdadeira vitória era ter-me libertado de tudo que me prendia. Meu futuro estava em minhas mãos e agora, pela primeira vez em muito tempo, eu podia olhar para o futuro com esperança e sem medo.